Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Expresso Consciência, o podcast que conecta ciência, inovação e sustentabilidade de uma forma prática e direta. Meu nome é Liliane, eu sou engenheira, fundadora da Smart Cycle, e mais de uma década eu venho trabalhando aí com inovação sustentável no Brasil e no exterior. E hoje a gente vai desvendar um dos maiores equívocos científicos da nossa era. Então, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Quantas vezes a gente já compartilhou aquela postagem, né, sobre salvar a Amazônia para que a gente não fique sem oxigênio, né? Houve uma notícia que trata a floresta como nossa única salvação climática. Essa narrativa, embora ela seja bem intencionada, esconde uma verdade científica muito mais complexa. Os oceanos, eles cobrem cerca de 75% da superfície do nosso planeta, e eles são responsáveis por produzir 50 a 80% do oxigênio que a gente respira, principalmente através do fitoplâncton marinho. Além disso, os oceanos eles absorvem cerca de 25% do CO2 que a gente emite anualmente e também 90% do excesso de calor causado pelos gases de efeito estufa. Para completar, as correntes marítimas distribuem esse calor ao redor do mundo, moldando, né, os padrões climáticos globais. E provavelmente a gente conhece muito mais sobre o espaço do que sobre os oceanos. Então, essa fronteira inexplorada, ela pode ser um divisor de águas nessa luta, né, das mudanças climáticas, mas também gera oportunidades de negócios inovadores e lucrativos no Brasil. Então, chamar a Amazônia do pulmão de mundo, ela é cientificamente errado, né? As florestas maduras, como a Amazônia, elas são praticamente neutras em termos de produção de oxigênio. Elas produzem enormes quantidades através de fotossíntese, mas também consomem quase todo esse oxigênio através da respiração das próprias plantas, decomposição da matéria orgânica e também da queima da biomassa. Os verdadeiros pulmões do nosso planeta são os oceanos. Então, o fitoplâncton marinho, organismos microscópicos que vivem nos mares, eles realizam fotossíntese em escala global. Cada segundo que a gente respira, 50 a 80% do oxigênio produzido são por esses organismos marinhos. Além de produzirem o oxigênio, os oceanos eles são reguladores climáticos do planeta. Eles funcionam como um enorme sistema de ar-condicionado natural. Então, eles absorvem cerca de 90% do excesso de calor causado pelos gases de efeito estufa e distribui esse calor para as regiões mais frias através de correntes marítimas. E também o processo de evaporação das águas dos oceanos controla a formação de chuvas no planeta. E isso afeta diretamente, né, os ciclos agrícolas e o abastecimento de água. A gente enfrenta um problema crítico, né? Enquanto a gente ocupa 25% da superfície da Terra, a gente está usando os outros 75%, que são os oceanos, como se fosse um depósito de resíduos. E esse depósito, inclusive, a gente já deu até um nome, ele chama Grande Porção de Lixo do Pacífico. É uma ilha de lixo que já possui o dobro da área desmatada da Amazônia. E essa massa de lixo, formada principalmente por resíduos industriais e plásticos, se acumula, né, devido às correntes oceânicas, tornando difícil também atribuir responsabilidade, né, de algum produtor específico, já que os oceanos eles não têm essas fronteiras políticas. Então, e no Brasil isso tem implicações muito grandes também, porque o país possui cerca de 7.000 quilômetros de costa atlântica e a nossa economia, agricultura e o bem-estar social depende diretamente da saúde dos oceanos. As chuvas, né, que irrigam o centro-oeste e o sudeste, têm forte influência nas correntes oceânicas. Os eventos climáticos extremos que a gente tem vivenciado, como as secas no Pantanal ou as enchentes no Rio Grande do Sul, elas estão diretamente relacionadas com as mudanças dos padrões oceânicos. Aqui está um ponto crucial. Enquanto a gente foca exclusivamente em salvar florestas, né, ou salvar a Amazônia, o que é importante, óbvio, sem dúvida, mas a gente perde essa visão, de ações estratégicas relacionadas à conservação e ao uso sustentável dos oceanos, que tem um potencial ainda para, um potencial muito maior para estabilizar
o nosso clima global. O que a gente precisa é uma mudança mais de paradigma na forma que a gente entende e gerencia os nossos recursos naturais. É como se a gente estivesse tratando apenas de um sintoma, quando a gente deveria tratar o corpo inteiro, né? Eu vejo muito que a parte da sustentabilidade da engenharia, ela funciona como se fosse um médico do meio ambiente, né? Um médico dos nossos recursos, da mesma forma que a gente, como ser humano, precisa de um médico para cuidar da nossa saúde, a gente precisa da sustentabilidade para cuidar da saúde dos recursos que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, imagine os recursos naturais como um portfólio de investimento. O investidor, né, inteligente, ele não coloca todo o seu capital em um único ativo, por mais promissor que isso pareça. Ele diversifica. Ele entende as conexões entre diferentes mercados e ele cria estratégias integradas para poder obter resultados. Então, assim, da mesma forma, a gente precisa enxergar a sustentabilidade como uma gestão integrada de diversos capitais naturais, sejam ele floresta, oceano, solo ou biodiversidade, né? Aqui entram várias oportunidades, né? Seja ela biotecnologia marinha, energia limpa dos oceanos, agricultura sustentável, turismo ecológico costeiro também, e novos materiais derivados de organismos marinhos. Então, essa visão integrada, ela permite enxergar sinergias onde a gente via apenas problemas isolados. Então, sistemas agroflorestais costeiros pode simultaneamente proteger a costa contra a erosão, sequestrar carbono e gerar renda para a comunidade local. Então, a pergunta que fica é como a gente pode implementar essa visão sistêmica na prática. Então, o Brasil, ele tem um potencial único também para liderar a revolução na economia integrada entre a floresta e o oceano, enquanto outros países precisam escolher entre os seus recursos, a gente tem a Amazônia. E também tem um dos litorais mais extensos do mundo. Isso não é apenas um patrimônio ecológico, mas ele é um diferencial, né, competitivo nesse mercado global. Para os gestores, engenheiros, profissionais assim de diversas áreas, isso representa um horizonte enorme de possibilidades. Então, vou compartilhar aqui três frentes concretas que estão entre esse crescimento exponencial. A primeira é a implementação de práticas de inovação sustentável para o desenvolvimento. Ela engloba a diminuição da geração de resíduos e dos gases de efeito estufa. Então, as empresas elas estão cada vez mais sendo cobradas por uma responsabilidade social no ciclo completo de vida dos produtos, né? Desde a geração até o descarte final. Então, as certificações de projetos com impacto positivo nos oceanos está bastante em alta. Empresas globais estão dispostas a pagar prêmios de produtos brasileiros que demonstrem essas práticas regenerativas também é, em relação aos ambientes marinhos. Uma segunda oportunidade, ela está nos créditos de carbono azul. Os manguezais, por exemplo, eles sequestram 5 vezes mais o carbono por hectare do que florestas tropicais. Então, um projeto bem estruturado de restauração de manguezais pode gerar retorno financeiro significativo através do crédito de carbono, além de proteger a costa contra a erosão e servir também de berçário, né, para espécies marinhas que são também comercialmente valiosas. As empresas que adotam os programas de logística reversa e redesenham seus produtos, elas estão reduzindo o impacto ambiental, mas também se antecipando para as regulamentações mais rígidas, e também desenvolvendo vantagens competitivas. Então, a transformação de resíduos plásticos em novos materiais, por exemplo, ou em matéria-prima para impressão 3D, já é uma realidade que combina inovação tecnológica também com essa responsabilidade ambiental. Então, assim como a gente tem visto mobilizações globais para proteger territórios como o da Amazônia, agora a gente precisa direcionar essa mesma energia coletiva para a proteção dos oceanos. Proteger um território que mantém o equilíbrio do planeta é a maior luta contra o aquecimento global e contra as mudanças climáticas. E os oceanos são, sem dúvida, o ator principal nessa equação.
E se você quer fazer parte dessa transformação, confere o link que eu deixei aqui na descrição para o nosso workshop, onde eu vou compartilhar as metodologias, ferramentas e casos reais para implementar essa visão integrada nos projetos e nos negócios de uma forma prática, né? Como que muitas vezes as pessoas me perguntam como que eu posso transformar essa narrativa, né? Projetos, de grande impacto em retorno financeiro. Então, por hoje é isso. Espero ter plantado a semente da mudança, né, na forma de enxergar a sustentabilidade e o papel dos oceanos no nosso planeta. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva aqui no canal para não perder os nossos próximos episódios. Até a próxima!